Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Visões ESG aqui na Band News FM. A gente está em 3 etapas, desmembrando um pouco a sopinha de letrinhas, o ESG. Hoje chegou a vez de falar do S, o social. Se você perdeu o que significa a letra E, pode voltar ao episódio anterior. E para conversar com a gente, temos um convidado especial, é o Paulo Moraes, diretor e líder das práticas experimentais e eficiência da Peers Consult and Technology, que vai trazer um pouco para a gente hoje da letra S. Então fique ligado, porque o Visões ESG já está no ar. Paulo, tudo bem? Bem-vindo mais uma vez ao Visões ESG. Olá, Marcos. Muito prazer estar aqui novamente. Obrigado novamente pelo convite. Estamos juntos. Vamos lá, Paulo. Falamos da parte ambiental na semana passada e agora vamos para a parte social. E aí envolve muita coisa, né? A gente tem, por exemplo, a questão da pobreza, a gente tem a igualdade de gênero, de raça, enfim. Por onde você quer começar explicando um pouco para a gente o que significa a letra S? Vamos lá. Quando a gente fala da letra S, né, que é do ESG, a parte social, normalmente nós estamos falando de como as empresas ou as instituições elas podem trabalhar junto às comunidades e à sociedade para minimizar e reduzir as disparidades socioeconômicas dessas áreas. E quando a gente fala de disparidade socioeconômica, apesar desse termo ser bastante amplo, a gente tem algumas alavancas que podem ser exploradas dependendo da necessidade e da característica de cada região. Aqui a gente pode explorar como que a gente pode desenvolver melhor a economia dessas comunidades, como a gente pode trazer melhor desenvolvimento social, muitas vezes através da educação, dentro dessas regiões, ou, consequentemente, como que eu melhoro condições de trabalho e renda, como que eu aumento, né, a diversidade e inclusão das minorias daquela região dentro do ambiente socioeconômico, ou, em último caso, dependendo do nível de criticidade, né, e de necessidade de minimizar efeitos drásticos de curto prazo, eu posso partir, inclusive, para um assistencialismo. Ou seja, são algumas alavancas que normalmente as empresas, as instituições priorizam de acordo com a necessidade de cada região e os impactos positivos que elas querem gerar naquela população. Paulo, a gente tem muito pelo Brasil grandes empresas, indústrias que acabam escolhendo áreas rurais, primeiro por conta até do tamanho, tem mais espaço para construção, e às vezes até a questão de logística, próximo a rodovias, a portos, tudo mais, e às vezes não é uma área nem tão povoada assim, e quando tem pessoas morando lá, são pessoas com situação precária. Vamos começar trazendo um exemplo desse, né? Você constrói em uma área rural. Como é que é feito o pensamento para a sociedade? E linkando um pouco, né? A gente pode até combinar o que a gente falou anteriormente, no episódio anterior do ambiental, com o social, né? A preocupação com o lado social, não apenas nessa parte de direitos humanos, trazendo um pouco também os direitos trabalhistas e juntando com o ambiental, que eu acho que acaba combinando também com o social nesse sentido. Legal. Quando uma empresa, né, ela instala uma operação numa determinada região, né, apesar de muitas vezes os impactos naquela comunidade não serem analisados de maneira muito profunda antes da instalação, sempre existe um impacto, seja na forma como que aquela comunidade vive, seja na forma, né, de como que aquela comunidade vai se relacionar com aquela nova entidade que está sendo inserida e, consequentemente, como que aquela região como um todo vai se desenvolver, vai se beneficiar com a operação dessa nova empresa. Então, normalmente, essas indústrias, essas novas empresas ou até esses conglomerados, eles precisam entender muito bem quais são as necessidades dessas comunidades e como desenvolver, aproveitar aquela operação para desenvolver tanto economicamente como socialmente aquela população que é impactada, muitas vezes minimizando os impactos ambientais que aquela operação possa vir a trazer, né, no dia a dia para aquela população. Então, muitas vezes, né, a gente vê muitas instituições, ONGs ou até institutos das próprias empresas trabalhando no conceito do socioambiental.
como que eu, em conjunto com a minimização dos impactos ambientais, eu trago mais desenvolvimento social para aquela comunidade, promovendo a parte social como um todo, né, reduzindo a desigualdade, né, e promovendo todas as políticas sociais de maneira bem ampla e direta dentro daquela região. O lado social ele acaba sendo muito amplo, né? Diferente do meio ambiente, por exemplo, a gente pode ir para o viés da falta de acesso à educação, à saúde, a serviços básicos. A gente pode ir para a área de refugiados, de imigrantes. A gente pode ir para uma outra área, para uma outra esfera, que é a da automação dos processos, enfim. Como um empresário, como um administrador pensa ao entrar nessa seara do social? Legal. Acho que o primeiro passo que qualquer empresário, né, ou que qualquer empresa ela precisa entender antes de priorizar qualquer um desses temas que você comentou, é saber aquilo que é material para aquela comunidade. Ou seja, o que aquela comunidade mais valoriza do ponto de vista, e mais necessita, né, do ponto de vista social. Como você disse, é acesso à saúde, é acesso à educação, é uma condição melhor de trabalho e renda para que eles possam se desenvolver, ou muitas vezes, né, é um assistencialismo de curto prazo, como eu comentei, né, em momentos mais drásticos. Tendo esse entendimento de maneira mais holístico, né, do que é material para aquela comunidade que está inserida no contexto da empresa, você consegue priorizar ações e temas e, consequentemente, prever investimentos de maneira mais assertiva, tá? Porque, de novo, o tema ele é muito amplo. Nenhuma empresa ou empresário vai conseguir fazer tudo de uma vez, ou impactar todos os setores, né, as necessidades de uma vez só. Então, por isso que o fator de priorização e de entendimento das necessidades é muito importante nessa etapa inicial de planejamento. E aí a gente sai dos desafios e vai para as oportunidades. E aí a abrangência acaba sendo maior ainda. Onde você quer começar dentro dessas oportunidades? A gente fala de inclusão social, educação de qualidade, saúde pública, enfim, a própria questão da segurança pública. A gente tem exemplos aqui no Rio de Janeiro de empresas que fecham parceria para criar o programa Segurança Presente, para dar mais segurança para o bairro, enfim. Onde você quer começar nessa parte de desafios, de oportunidades, na Não, verdade? legal. A gente pode segregar as oportunidades em dois grandes blocos, né? Um bloco que é o que a gente chama do básico bem feito, que muitas vezes aquilo que antigamente era opcional para a empresa fazer, hoje é obrigatório. Então, elas precisam investir de maneira e sanar de maneira prioritária, que aqui basicamente a gente está falando de dois grandes assuntos. Primeiro, é oferecer uma condição de trabalho e renda que seja suficiente para que a comunidade e as famílias, né, envolvidas nessa operação consigam viver com qualidade, né, ou seja, isso é mínimo. E também o assunto de diversidade e inclusão, onde diversidade e inclusão não é mais opcional para as empresas. As empresas precisam direcionar o tema, tanto na operação, né, quanto na liderança dessas empresas. Então, a gente vê muitas empresas investindo, né, em diversidade de gênero, em diversidade étnica, racial e diversidade de outras minorias, para trazer essa população mais próxima para a operação dessa empresa e capturar esses diferentes pontos de vista em prol de um objetivo em comum, tá? Isso é o que a gente chama de básico bem feito. Posterior a isso, a gente precisa olhar, né, de maneira mais abrangente as comunidades do ponto de vista de redução de desigualdade social e econômica, e aqui alavancas como educação, alavancas como melhores condições de trabalho, alavancas como segurança, como saúde, elas são amplamente utilizadas para que a gente possa direcionar esse bem-estar social, né, que a empresa quer e deseja, né, para aquele ambiente onde ela está inserida. Então, a gente pode segregar nesses dois grandes blocos, conforme eu comentei. A verdade tem as ações também, né? Que as empresas podem promover dentro dessas ações de responsabilidade social. A gente trouxe alguns exemplos aí, mas voltando ao que a gente fez no episódio anterior, também pensar nos consumidores. E as empresas acabam agindo pensando no consumidor, né? Como é que
pode contribuir o consumidor para a empresa ter um pensamento social mais justo e igual? Acho que o primeiro ponto, né, da mesma forma que eu comentei, né, no episódio anterior ali da parte ambiental, que é a mudança de postura e a mudança de consumo, né? A gente vê que as novas gerações, ela vem com uma preocupação social muito mais apurada do que as gerações anteriores. Ou seja, uma empresa socioambientalmente responsável, né, que endereça de maneira verdadeira o tema de sustentabilidade, ela tende a ganhar, no longo prazo, mais consumidores do que normalmente empresas que não se preocupam ou que não levam esse tema tão a sério, tá? Então, essa mudança comportamental dos consumidores vai ajudar as empresas a priorizar melhor as temáticas relacionadas tanto ao tema ambiental como ao tema social, tá? E, posteriormente a isso, né, empresas que investem em desenvolvimento das comunidades não têm o melhor marketing que o boca a boca. Ou seja, se você tem a população como defensora e como promotora da sua marca, muito provavelmente você vai ter resultados melhores financeiros na sua operação. Então, consequentemente, esse investimento em desenvolvimento socioeconômico, ele se paga no longo prazo e a gente tem alguns cases inclusive, né, dentro de empresas abertas na Bolsa de Valores, que exemplificam que a valorização das ações dessas empresas versus empresas que não investem diretamente, ela tem um upside de valorização bem interessante no longo prazo. E a gente fala também, nessa reta final, das políticas públicas, porque afinal não é apenas o lado do consumidor e da empresa que tem que se projetar para o social. As políticas públicas também precisam ser eficazes nesse sentido. E que área a gente pode detalhar para promover essa questão do desenvolvimento social? Eu acho que a principal área, né, que vem recebendo bastante atenção da iniciativa privada nos últimos anos é a área de educação, né, que a gente entende, né, é um consenso entre os especialistas que um desenvolvimento econômico, social, sustentável no longo prazo, ele passa por ter uma educação robusta. E políticas públicas, né, que vêm sendo incentivadas em parceria com a iniciativa privada, como é o ensino médio de tempo integral, o ensino profissionalizante tecnológico, junto com o Ministério da Educação, isso tende a trazer retornos bastante frutíferos no longo prazo, inclusive com alguns casos de alguns estados, como é o caso de Pernambuco e o caso de Ceará, que aceleraram, né, a implementação dessas políticas e, consequentemente, vem colhendo frutos bastante significativos do ponto de vista de desenvolvimento social e de aumento de renda dessas famílias, né, que vieram, que são provenientes desse tipo de política pública, tá? Então, investir em educação como a gente diz no jargão, é ROI certo, tem retorno sobre investimento certo no longo prazo. Paulo Moraes, obrigado mais uma vez por você participar do Visões ESG. Hoje trouxemos o lado social, semana passada falamos do ambiental e te aguardo semana que vem para a gente trazer um pouco mais da governança, viu? Muito obrigado, Marcos. Obrigado a todos que nos ouviram. Até semana que vem. Então é isso. Semana que vem tem mais Visões ESG. Gostou? Dê o joinha no nosso canal do YouTube, também nas plataformas de podcast. Estamos disponíveis para você seguir a gente, assim como no YouTube Band News FM Rio. Toda segunda-feira, um novo podcast disponível. Visões ESG, investindo no futuro, hoje. Tchau, tchau.